Vamos a Brasília agora porque o Congresso tem uma semana de, abre aspas, esforço concentrado, fecha aspas, isso para análise e votação de projetos, João Pedro Melo. Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Semana de esforço concentrado e que a gente vai acompanhar aí uma série de questões que devem ser votadas antes do processo eleitoral de outubro. Por exemplo, a gente tem a proposta de emenda à Constituição que perdoa juros e multas de sanções aplicadas a partidos políticos que descumpriram as cotas raciais nas últimas eleições. Essa deve entrar em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse texto está prevendo o quê? O parcelamento das dívidas existentes e a anistia a outras punições sofridas por partidos políticos, só que de natureza tributária. Esse anúncio da votação foi feito pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, e ele disse que vai se empenhar na reunião de líderes que deve acontecer entre hoje e amanhã para que a votação do plenário ocorra no mesmo dia. O relator da PEC na CCJ é o senador Marcelo Castro, que tem buscado cálculos ao longo das últimas semanas sobre o valor do perdão que será concedido a esses partidos políticos, né? Um outro tema que também deve entrar em análise aí nos próximos dias é a questão da reforma tributária. Por que que esse, nesse momento, é uma questão? Pelo seguinte, porque os parlamentares não chegaram a um acordo ainda sobre o que será votado e quando será votado. A gente sabe que já tem uma análise na Câmara dos Deputados com relação ao segundo projeto da reforma tributária e o Senado está analisando ainda o primeiro, que já passou na Câmara. E agora tem esse problema da eleição municipal de outubro, e por isso essa matéria está atrasada. Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, tem dito que quer chegar a um acordo para que essa matéria seja votada em uma data específica antes do processo eleitoral, mas que para isso precisa tirar aquela urgência constitucional que foi colocada nesse texto. Isso ainda não tem um acordo, ele deve propor essa costura ao longo da reunião de líderes dessa semana e aí sim ficará decidido quando será votado esse projeto da reforma tributária, que institui IBS e outros impostos, né? Além, obviamente, do imposto seletivo. Então, toda essa parte deve ser discutida na reunião de líderes dessa semana e aí deve-se chegar a um acordo sobre quando vai ser votado esse texto no Senado Federal, ou seja, tudo está permeado pela eleição municipal do mês de outubro. O JP, no meio do caminho, sim, há uma Venezuela, né? Há muitos países que reconhecem a vitória da oposição, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, outros que apoiam a Nicolás Maduro e reconhecem a sua vitória, Rússia e China, por exemplo, e o Brasil está pendurado nas atas, né? Ocorre que essas atas terão de ser apresentadas, provavelmente não serão legítimas e o Brasil vai ter que escolher um caminho. E aí? Isso é uma grande preocupação nesse momento, viu, Megali? São 2 semanas já sem qualquer tipo de posicionamento enfático do governo brasileiro. Até agora as atas não foram apresentadas pelo governo da Venezuela, né? Por esse motivo, esse resultado dessa eleição segue sob desconfiança, tanto da comunidade internacional como com acusações de fraude também pela oposição a Nicolás Maduro, e o órgão interno da Venezuela não apresentou nenhum tipo de dado sobre os 52% de votos que teriam sido dados ali a Nicolás Maduro. A oposição diz que o vencedor foi Edmundo Gonzalez, e por fora dessa situação, o que o Brasil está tentando fazer? Concentrar esforços diplomáticos para insistir que a Venezuela apresente essas atas, e só então o Brasil então reconheceria o resultado dessa eleição. Essa semana a gente espera aquela ligação entre Nicolás Maduro e o presidente Lula. Só que Lula tem avisado a ministros e a aliados que só vai conversar com Maduro se os presidentes López Obrador do México e Gustavo Petro da Colômbia também participarem dessa ligação. Obviamente, isso não agradou Nicolás Maduro e por isso essa ligação não foi marcada até agora. Brasil, México e Colômbia têm discutido entre si ali maneiras de apresentar as atas e garantir a ordem democrática no país vizinho. Só que o governo brasileiro avisou a Venezuela que não reconhecerá a eleição de Maduro sem que haja a publicação dessas atas. E isso, obviamente, tem gerado ali uma espécie de atrito entre o presidente Lula e Nicolás Maduro, porque Lula é considerado ali como um dos principais aliados de Maduro e está vendo esse discurso aí complicando a situação dele, inclusive a imagem dele dentro do Brasil. Então, nesse momento, ele está esperando que chegue-se a um acordo para que essa ligação seja feita entre os três, para aí sim forçar que a Venezuela apresente os dados relacionados a essa eleição. Isso não aconteceu até o momento. O Brasil até agora segue em compasso de espera com relação a esse assunto.
A Megali está afirmando que as atas serão forjadas. Sim, exatamente o que eu estou afirmando. As atas serão forjadas. Essas atas certamente mostram a derrota de Nicolás Maduro, caso contrário, já teriam sido apresentadas, né? Ele não ia ficar segurando um documento que confirma a sua vitória, né, no momento em que o planeta está discutindo se a eleição dele foi legítima ou não. Some-se a isso o histórico autoritário de Maduro e temos, obviamente, uma eleição forjada pelo ditadorzinho de plantão. Sim, serão forjadas. E aí a gente espera qual vai ser a posição do Brasil. Obrigado, JP. Valeu, pessoal. Um bom trabalho.